Muitas vezes a gente pensa que Deus é aquele Deus que está sentado numa nuvem com um raio na mão, né? Se você errar, Ele está ali prestes para jogar aquele raio para te fulminar. Mas isso é mentira. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, as pessoas, né, que Ele criou. Amém? Vamos fazer a leitura então? A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do justo. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto. Queria que você repetisse comigo essa frase: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aleluia. No versículo 3 continua dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram e se adoraram. Amém? Feche os seus olhos nessa hora, vamos adorar a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, ó Espírito de sabedoria e de entendimento, ó Pai amado, fala conosco nesta manhã. Pai, que a Tua palavra viva venha tocar nos nossos corações, venha gerar fé, ó Pai, gerando vida, para que nós possamos receber a vida de Deus, ó Pai, que está no verbo vivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, gera vida, gera fé no nosso coração, de tal maneira que saiamos daqui nesta manhã, ó Deus, ó Pai, com o nosso coração
restaurado, com nossa mente restaurada, com nosso espírito vivificado, para o louvor e honra do teu nome, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Digno é o cordeiro que foi morto. Amém? Digno é o cordeiro que foi morto. Ele foi morto. Eu te pergunto nessa manhã, quem é esse cordeiro? O apóstolo João, ele chorou muito, não achou ninguém digno de abrir o livro. Irmãos, a palavra de Deus diz que esse cordeiro, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Amém? E por que o cordeiro? Porque o cordeiro, ele é um símbolo no Velho Testamento que substituía, não é? A vida do homem. E a gente sabe que o sangue do cordeiro, não é? É que nos dá o direito de entrar diante de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para você nesta manhã. Há muitas pessoas que dizem, olha, é o seguinte, há muitos caminhos que levam as pessoas a Deus. Não é verdade? Já viu isso? Importante é você seguir um caminho, não importa o que seja. Mas o importante é você seguir um caminho. Mas eu quero dizer algo, a palavra de Deus não diz isso. Porque há um só caminho que nos leva a Deus. E esse caminho é o Cordeiro de Deus, que nos leva a Deus. A palavra de Deus diz assim no versículo 9. E cantava um novo cântico. Nesse capítulo de Apocalipse 5, versículo 9 diz assim. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo, que digno é o cordeiro, porque o sangue dele comprou, não é? Para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, por que esse sangue é tão precioso? Porque era a única moeda aceitável para Deus, não é? O sangue limpo, imaculado, puro, que poderia comprar as pessoas de volta para Deus. Amém? Percebe que não é qualquer pessoa que pode salvar o homem, somente o Cordeiro de Deus. Buda não pode fazer nada por você. Nenhum santo pode fazer nada por você, mas o Santo dos Santos pode, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe, irmãos, somente Jesus que pode nos levar de volta para Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas, pela fome, pela sede de querer encontrar com Deus, busca várias maneiras para ter um encontro com a divindade do Senhor. Mas a gente sabe que a palavra de Deus diz que é o Cordeiro que foi morto, que derramou o seu sangue, que te habilitou para receber, amém? Este presente da parte de Deus, ou seja, se tornar filho de Deus. E a gente sabe que esse Cordeiro, ele é uma figura simplesmente, porque Deus, né? Ele colocou desde o princípio, né, de Gênesis. A gente sabe que desde o pecado do homem, Deus já tinha uma provisão para livrar o homem do pecado e da morte. Amém? Então a gente sabe que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, quando o homem, ele estava ali diante de Deus, a glória de Deus cobria o homem tinha aquele relacionamento com Deus, o homem ele estava nu, mas de fato ele não enxergava a sua nudez, por quê? Porque a glória de Deus o cobria. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Adão e Eva, quando eles não tinham pecado ainda, a glória de Deus estava ali envolvendo e os cobrindo, eles não tinham vergonha de si próprio, e tampouco vergonha de Deus, porque a presença de Deus
os envolvia de tal forma que eles não tinham vergonha de si. E a gente percebe que no capítulo 3, versículo 7, quando eles pecaram, diz assim lá em Gênesis 3, 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si roupas ou aventais. O homem, ele pecou e ele reconheceu que estava nu, e ele não conseguiu permanecer ali com aquela nudez, porque ele teve vergonha de si mesmo. Então ele foi lá e deu um jeito de fazer uma roupa para cobrir o seu corpo. E a gente sabe que Deus rejeitou. Deus rejeitou essas roupas por quê? Porque quando o homem pecou, ele tentou cobrir o pecado dele ali. E no fato, quando ele pegou aquelas folhas tentando cobrir o seu corpo, ali fala, sabe de quê? Fala de justiça própria, justiça humana. E pelo fato do homem já ter tido pecado naquele momento, qualquer obra que ele fizesse ali não era aceito diante de Deus. Por quê? Porque ela era obra da carne. E Deus não poderia aceitar aquelas roupas. Sabe que Deus, ele providenciou algo para o homem. Lá em Gênesis 3, 21, o Senhor diz: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Agora, por que Deus teve de providenciar essas roupas? Porque o homem, ele não poderia fazer essas roupas para si próprio. Mas Deus que teve de providenciar, sabe, essas peles, não é, de um animal. Agora, por que deveria ser, não é? Se a gente for olhar na história, no passado, as primeiras roupas que os homens usaram era pele de animal. Era pele de animal. Agora, o que isso implica? Para eles receberem aquelas vestimentas de um animal, era necessário então o quê? Haver morte. Até então não havia morte na face da terra. Mas Deus então teve de sacrificar um animal para fazer roupa para eles, para cobrir aquela nudez. E sabe, irmãos, somente o Senhor que pode te cobrir. Sabe, talvez você pense que você pode fazer essas roupas, não é? Para chegar diante de Deus. Mas você pode pegar o melhor estilista que tem na face da terra. Nenhuma roupa vai ser suficiente para cobrir a sua nudez diante de Deus. Mas somente Deus que pode providenciar essas roupas, para que você seja aceito diante de Deus. Por quê? Porque a sua obra diante de Deus não é aceita. Porque somente Deus pode te cobrir, não somente cobrir o pecado, mas tirar o pecado da sua vida, para que você mesmo, no seu coração, tenha esse conhecimento e esse sentimento da parte de Deus, que você pode entrar diante de Deus, porque o sangue desse animal, ele habilitou o homem de, sabe, chegar diante de Deus. Amém? Sabe que logo um pouquinho na frente, não é, no capítulo 4 de Apocalipse, depois que Adão e Eva, não é, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, Adão e Eva, eles tiveram filhos. E a palavra de Deus conta a história de 2 filhos que Adão e Eva teve. Um se chamava Caim, o outro se chamava Abel. E a história que todos nós conhecemos, não é? Caim matou Abel, não é? Todos nós conhecemos. Mas o fato é que, o que chama a atenção no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que Caim, ele era lavrador da terra, e Abel, ele era pastor de ovelhas. E chegou um dia que ambos chegaram na presença de Deus, e cada um trouxeram, não é? Caim, ele trouxe ali o melhor ali do fruto da terra, e Abel trouxe o primogênito ali, o melhor das suas ovelhas. E sabe o que aconteceu? Deus, ele não atentou para a oferta de Caim, mas ele atentou para a oferta de Abel. Agora eu te pergunto, por quê?
Por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Pergunta para o seu irmão, por quê? Por quê? Pergunta para ele, por quê? A gente precisa de fazer uma pergunta, mas por que que Deus aceitou a oferta de Abel? Você sabe por quê? Porque aquela oferta trazia a memória do homem quando ele havia pecado, que aquele sacrifício foi aceito para Deus. Aquela oferta foi aceita para Deus. E aquele sacrifício ali trazia a memória no coração do homem que ele poderia receber um livramento da parte de Deus. Esse é o motivo. Mas por quê? Porque Deus, ele aceitou o quê? O sangue daquele animal, a vida daquele animal. Você não foi comprado por soja e nem milho, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Você não fez ali uma grande plantação e colheu ali trigos e pagou pelo seu resgate. Mas foi Deus que providenciou esse resgate por sua vida. Sabe? Então a gente sabe que a oferta de Caim também, ela foi uma oferta, como o homem havia feito ali, né? As vestes ali de folha de figueira. E Caim, ele fez aquela oferta para Deus, mas ali está voltado para o trabalho físico, para a obra da carne, para o trabalho humano. Mas pelo fato do homem ter pecado, essa oferta diante de Deus não era aceita. Mas o que Abel ofereceu não foi através de sacrifício humano, mas foi Deus que providenciou aquele animal, porque foi Deus que deu aquele animal para ele, e ele sacrificou e derramou o sangue, amém, daquele animal. Então a gente sabe, irmãos, que o sangue, ele traz a memória do nosso resgate. Nós lemos em Apocalipse, o único que era digno, né, de abrir o livro era quem? O Cordeiro. O Cordeiro, você pode perceber que o Cordeiro, ele está lá em Gênesis, falando da redenção que Deus ele faria, através de um sacrifício, derramando sangue. E muitas pessoas, erroneamente, pensam que para eles serem salvos, ele precisa de dar uma ajudinha para Deus. Meus irmãos, qualquer obra que você venha fazer, diante de Deus, não é aceito para a sua salvação. Porque a sua salvação é simplesmente pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? É o mesmo, o que aconteceu aqui com Abel e Caim. Porque a obra que Caim fez não foi aceita, mas aquilo que Abel ofereceu para Deus foi aceito, porque era uma obra, não é, de sangue. Era uma obra de sangue. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Percebe que a palavra de Deus diz que todas as obras de justiça que nós, como homens, fazemos, para Deus ele não tem valor. Por que que não tem valor? Porque o homem pecador, ele não pode se salvar a si próprio. O homem, descendente de Adão, ele não pode salvar a si próprio. Ele precisa de um remidor, ele precisa de um redentor para a sua vida. Ele precisa de Deus, é Deus que providencia tudo. O homem, ele não pode se salvar a si próprio. Ele precisa de depender de Deus. Porque quando o homem ele fez aquelas vestes ali, ele estava querendo dizer, Senhor, eu não preciso de ti, eu mesmo cubro a minha nudez. E Deus diz, não, eu não aceito. Você precisa de vestir novas roupas. Amém? Irmãos, é tão interessante que a palavra de Deus, paulatinamente, ele vem revelando, né, o propósito da redenção sobre as nossas vidas. E lá no livro de Gênesis, continuando, no capítulo 22, Deus conta a história de Abraão.
E Abraão era um homem que Deus o chamou já na sua velhice. Ele era casado com Sara e eles não tinham filhos. E Deus fez uma promessa para Abraão, quando ele saísse dali daquela terra onde ele vivia, que Deus faria dele uma grande nação. Da sua semente sairia o quê? Uma grande nação, ou seja, através dos seus filhos. Mas isso era impossível, por quê? Porque Sara já tinha passado o período da sua fertilidade, Abraão já estava velho, mas sabe que Deus, ele havia prometido. E Deus, quando ele fala algo, ele cumpre. Não é como eu e você, que muitas vezes você fala, mas não consegue cumprir. Mas Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande o quê? Nação. Um grande povo. Amém? E aconteceu, olha só. Sabe que depois que Abraão, né, confiou no Senhor, a promessa se cumpriu, ele teve um filho, e esse filho se chamou Isaque, não é? E chegou na idade ali da sua adolescência. Sabe o que aconteceu? Falou: Abraão, é o seguinte, agora a bênção que eu te prometi, eu quero que você traga de volta para mim. Esse filho qual é teu, o teu único filho, que na verdade ele teve um outro filho, observa. Olha, veja bem o paralelo entre a obra da carne e a obra do Espírito. Antes de cumprir a promessa na vida de Abraão, sabe o que aconteceu? Eles tentaram dar uma ajudinha, tentando ajudar a Deus a cumprir a promessa. Sara pegou a escrava ali, entregou a Agar, para Abraão deitar com ela e ter filhos ali nas suas entranhas. Mas o que aconteceu? Aquele filho para Deus não existia. Por quê? Porque era obra da carne, não era obra do Espírito. E aconteceu que, depois de determinado tempo, a promessa se cumpriu na vida de Isaque. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Olha o que Deus diz para Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. E diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho. Agora preste atenção o que Deus falou para Abraão. O teu o quê? Único filho. Mas ele não tinha Ismael. Por que Deus falou o teu único filho? Porque Deus somente reconheceu Isaque como filho de Abraão. Porque esse era o filho feito, né? Não por obras da carne, mas por obras da dependência do Espírito de Deus. Amém? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora parece que a coisa ficou feia, não é? Para esse homem que tinha essa promessa. Falou: mas peraí, eu tentei fazer algo para Deus, não deu certo. Agora Deus cumpriu a promessa na minha vida, agora Ele pede para mim oferecer o único filho que eu tenho. E como que vai cumprir essa promessa? E como que vai cumprir essa promessa, Leandro? O único filho. Será que Sara vai ter que ter outro filho novamente? Sabe, irmãos, é muito importante você perceber, entre linhas, o que a palavra de Deus está querendo te mostrar. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que as coisas do Velho Testamento é simplesmente sombra daquilo que ia acontecer no futuro. Então, Abraão, ele tem uma tipologia de Deus Pai. Isaque tem a tipologia de Jesus. Porque Deus, ele tinha o seu único filho. E pegou o seu único filho e ofereceu como sacrifício. Sabe que aqui foi um teste de fé. Foi um teste de fé para Abraão, para ver se realmente ele tinha essa fé no Senhor, que Deus teria poder para levantá-lo ali como uma grande nação, através daquela descendência, através daquele filho que apontando para Jesus. Jesus, a palavra de Deus diz que ele era o unigênito de Deus. Mas depois que ele morreu, ele se tornou o quê? O primogênito. Ele se tornou o primeiro. Porque depois que Jesus morreu,
o pai teve milhões e milhares de filhos. Porque o grão de trigo teve de cair na terra para morrer, para que outros cachos de trigos viessem nascer e gerar descendência a Abraão. Sabe? Você é filho de Abraão? Eu te pergunto, você é filho de Abraão? Mas nem judeu você é. Mas pela fé, como Abraão creu no Senhor, você pode ser filho de Abraão. Porque Jesus disse até, sabe, eu posso suscitar filhos a Abraão através dessas pedras. Deus tem poder. E de fato a Bíblia nos chama de pedras vivas, edifício de Deus. Amém? Você é essa pedra viva que o Senhor te chamou para construir essa grande obra, o qual Deus tem edificado através da vida de Cristo Jesus, dessa pessoa que desceu lá da sua divindade, despiu de toda a sua glória e se fez humano como eu e você, comedor de arroz e feijão e pamonha e piqui. Teve dor, sabe? Aquele que era Deus, que é Deus, se fez homem, através de um propósito. Amém? Irmãos, então a gente percebe que Deus, Ele está como uma seta apontando, esse é o meu propósito, que o cordeiro há de morrer, há de ser oferecido como sacrifício, sabe, aceito. Então Abraão, né, como acontece que ele chegou ali, levou ali a lenha, o cutelo, levou tudo, o menino coitadinho, ele estava ali certamente, né, ele estava ali, já sabia como que funcionava sacrifício. Ele falou para o pai, mas a gente veio sacrificar o Senhor, mas até agora não vi nenhum bode, não vi nenhum carneiro. Cadê o animal, pai? Não se preocupe, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E o menino ficou lá, em cima do altar. Você teria coragem, Leandro? Pegar o Vitor Hugo, colocar ali, papai! Sabe? Mas a gente sabe que foi aquele sentimento no coração. Certamente Abraão estava com o coração cortando por dentro, sabe? Mas aquela fé que ele tinha no Senhor, ele sabia que ele não merecia aquele filho. Foi Deus que tinha o dado. E ele então pegou o cutelo e foi imolar aquela criança. E de repente veio um anjo e bradou com grande voz e disse: para, Abraão, não é necessário. Olha ali, de trás daquele arbusto ali, tem um animal para você oferecer como sacrifício. Sabe o que é isso, irmãos? Era você que era para morrer. Era você. Mas Deus falou, não precisa. Mas eu vou enviar aquele substituto no seu lugar, para que você não venha perecer e ir para o inferno. Mas eu que vou providenciar. É eu que vou fazer esta obra. Romanos 6 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Irmãos, esse dom gratuito que Deus fez por você, não tem nada. Você pode andar de a pé um ano, pagando promessa que você não vai alcançar a salvação. Você pode andar de joelho para cima e para baixo aí, que esse sacrifício seu é sacrifício de tolo, ele não é aceito para Deus. Mas o sacrifício perfeito estava apontando para o Cordeiro, para o Cordeiro. Então interessante que a Páscoa, ela foi constituída lá no Egito, quando o povo, eles estavam vivendo debaixo do jugo ali de escravidão de Satanás, porque de fato ali, Faraó, ele é uma tipologia também de Satanás, e o povo de Deus estava opresso, não é? Pelo inimigo, fazendo tijolos ali, não é? Não tendo tempo para adorar a Deus, não tinha tempo para servir ao Senhor, e acabou que Deus, ele enviou Moisés também como uma tipologia de Jesus para resgatar o povo ali do mundo, não é? Do mundo, o qual o regimento era de Faraó. E através da 10ª praga, na verdade, não é?
A gente sabe que Deus, ele deu uma diretiva para o povo, porque Deus, ele enviaria o anjo da morte para destruir todos aqueles, né? Os primogênitos de cada casa, aqueles que não tinham um sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais de cada porta. Aquilo ali, sabe o que é? É que todos estavam condenados para a morte, mas só aqueles que tiveram essa aliança com Deus, que aceitou esse cordeiro como sacrifício, que passou o sangue ali nos umbrais daquelas portas ali. O anjo, né, ele veio à noite, e quando ele enxergou o sangue, a morte não pôde entrar naquela casa. Por quê? Porque o sangue do cordeiro, ele nos livra da morte. E quem que é esse cordeiro? É o próprio Jesus. E esse dia foi um dia de libertação, um dia de nos receber a libertação do pecado e da opressão do diabo. Né? E o apóstolo Paulo fala que eles passaram pelo mar vermelho, porque ali fala de quê? Do batismo nas águas. Eles receberam Jesus e logo foram batizados. E logo mais da frente atravessaram o rio Jordão e entraram na terra prometida, que está voltado para Jerusalém celestial. Salvos são muitos, mas aqueles que têm fé, aqueles que são valentes, esses herdarão, não é? A Jerusalém celestial, reinarão com Cristo, serão reinos e sacerdotes juntamente com o Senhor. Amém? Aleluias. Então você vê que a palavra de Deus, ela é tremenda. E aconteceu um dia que João Batista, não é? Já no cumprimento da promessa, João Batista estava ali batizando as pessoas, pregando o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando João Batista olhou de longe, viu Jesus, certamente ele, né? Eu creio que João Batista, ele tinha um vozeirão meio assim estranho, porque o jeitão dele já era meio, né? Certamente aquele cabelo, aquela barba com pele de animal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe? O Cordeiro de Deus estava vindo de encontro com João para cumprir aquela promessa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então aqueles animais eram oferecidos como sacrifício para cobrir o pecado. Mas Jesus, ele veio para arrancar o pecado do homem de uma vez por todas. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluias. Sabe, irmãos, agora você não precisa andar mais como, sabe, como escravo de Satanás, sabe, como opressor ali, não é, do inimigo. Por quê? Porque o Senhor veio te libertar e te dar vida, e essa vida ele veio te dar em abundância. Amém? Aleluia. Irmãos, e a palavra de Deus ali em João 3,16 resume o propósito de Deus, o qual ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cordeiro. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque deu o seu filho, ou seja, ofereceu esse Cordeiro como sacrifício. Ele deu. Sabe que ele deu mas ele colheu milhares de milhares. Porque Deus, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Deus quer que todos nós nos arrependamos para receber esta vida eterna. E como é isso? É a obra que o Senhor Jesus fez por você, por mim, por todos nós. Crer nesse sacrifício, pela fé. Amém? Por que você precisa de Jesus? Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, porque Jesus, ele é o único caminho. Não há outra salvação a não ser pelo Senhor Jesus. Não há nenhuma outra salvação a não ser pelo Filho de Deus. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele disse, se vocês querem ir até o Pai, ele disse,
eu sou o caminho. Então, não há vários caminhos. Há quantos caminhos então? Há um só caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou também a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por mim. Porque na verdade Ele é a porta, irmãos. Ele é a porta da nossa salvação. Você só pode chegar diante de Deus se você passar por Jesus. Se você receber este sangue que te limpa, que te purifica. Porque sem este sangue você está sujo diante de Deus. Mas Jesus, Ele veio nos lavar e nos purificar, nos comprar de uma vez por todas. Amém? Agora eu quero que você abra mesmo a sua Bíblia. Eu vou dar tempo para você. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Por que que Jesus Ele é o único caminho? Por que que você se tornou justo? Por que que você se tornou justificado? A palavra de Deus lá em Romanos 3, 23 diz assim: porque alguns pecaram. É assim? Porque todos o quê? Pecaram. Então o que significa todos? Todos é todos. Amém? Todos pecaram, destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Você quer receber a glória de Deus na sua vida? Você quer que a glória de Deus, da mesma glória que envolvia Adão e Eva ali no jardim, venha cobrir a sua vida? Diz assim: destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado o quê? Com muita quantia de dinheiro. Está assim escrito aí? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Que coisa maravilhosa, né? Através do sangue. Do sangue de quem? Do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Então, se você crê no sangue, o qual foi derramado, diz que você se tornou o quê? Justificado. Olha só, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, a gente estava até brincando, eu mais o Rogério, esses dias, e aí eu ouvi uma outra pessoa falar a mesma coisa, acho que foi até na aula de quinta-feira aqui do curso que a gente está fazendo na igreja. Já viu? Tem tantas pessoas, bacana demais, pessoas respeitosas, na verdade, pagam suas dívidas, pessoas até que têm um caráter, né, assim, digno. Aí tem pessoas que falam, rapaz, o cara é tão bom, mas é tão bom, rapaz, só falta aceitar Jesus. Só falta aceitar Jesus. Então falta tudo, irmão. Só falta aceitar Jesus, falta tudo. Só falta Deus na vida dele, então falta tudo. Sabe por quê? Porque você só se torna justo por aquilo que Jesus fez por você. Só quando você crê nessa obra que Jesus está dizendo aqui, olha, pelo meu sangue, pelo meu sacrifício. Por isso que não adianta você querer ajudar o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia. Todos nós andávamos, sabe, desviados como ovelhas sem pastor. Mas no momento que você entregou sua vida para Jesus, Ele tirou as suas vestes de vergonha e deu as vestes de justiça. As vestes de justiça fala da obra que Jesus fez na cruz, para te vestir, para te habilitar para você entrar diante do Santo dos Santos. A palavra de Deus diz assim, que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Porque Jesus, Ele fez isso, pela sua infinita graça,
que significa isso? Você não merecia. Você não merecia. Mas é porque Deus te amou. Porque Ele te amou. Por isso que Ele fez por você. Amém? Irmãos, e Deus, Ele que fez aquelas vestes, né, para cobrir ali Adão e Eva. E quando você creu no Senhor Jesus, Ele te deu essas vestes de salvação. Para te cobrir. Para que você não olhe mais para você e se sinta condenado. A pior coisa que tem no mundo é as pessoas viverem aterrorizadas. Porque não têm a certeza da sua salvação. Porque a salvação ela é pela fé. Você tem que crer mesmo no Senhor, que Ele pagou esse alto preço para te salvar. Sabe? Muitas pessoas dizem, não adianta nem pregar Jesus para mim, porque olha, você não sabe o que eu fiz. Olha, eu já matei, já roubei, fiz tanta coisa. Jesus não me quer. Isso é mentira do diabo, sabe por quê? Porque as pessoas têm uma mentalidade que eles têm de fazer algo para receber a sua salvação. Mas a palavra de Deus que eles precisam de fazer, realmente, eles precisam de reconhecer que são pecadores e precisam da graça e da glória de Deus nas suas vidas. Amém? Eles precisam de receber esse Jesus, que foi o único digno de abrir aquele livro que estava selado. Sabe, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro, mas depois que Ele morreu, Ele virou leão. Ele foi lá no inferno. O Satanás olhou para Jesus e falou, Jesus, o que é que você está fazendo aqui? Você não pecou, para que você veio aqui no inferno? Ele falou, porque eu vim fazer uma obra aqui nesse inferno. Sabe aqueles que creram em mim antes de eu nascer como homem? Pois é, eu vim abrir aqui a porta, sabe, do cativeiro. Abraão, Moisés, Davi, aleluia, certamente saiu dançando ali. Senhor, eu esperei tanto por esse dia, porque eu sabia que o Senhor não me deixaria a minha alma lá no Hades. Atos capítulo 2, Davi ele fez essa declaração, né? Que ele diz que ele esperava, ele desejava por esse dia. Jesus foi lá, pegou a chave do diabo e arrancou da sua mão da morte e do inferno. E hoje, nem a morte, nem o inferno já tem poder mais sobre a sua vida. Se você confessou esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que através da mulher, aquela que pecou, nasceria um varão que pisaria na cabeça do diabo, e ele foi derrotado pela morte de Jesus ali. Ele pegou, pisou e tomou aquelas chaves da mão do diabo, para nos dar vida e vida em abundância. Meu irmão, você, mesmo pecando ainda, você pode, sabe, crer que a palavra de Deus diz, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos justifica. Não é pelo que você é bonzinho ou não, mas por aquilo que Jesus fez por você. Por aquilo que Ele fez por você. João, ele diz, o sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele te purifica, ele te santifica. Todo o pecado que é confessado diante do Senhor, o Senhor o perdoa. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Você crê nesse Jesus que derrotou a morte? Certamente Jesus estava ali, o corpo dele, mas Cristo desceu lá no inferno, porque Deus não morre, irmãos. Mas Jesus morreu como homem, mas Deus, Ele é vivo, Ele não tem como morrer. Mas o Espírito de Cristo Jesus desceu lá nas partes inferiores da terra, para abrir a porta, e levou cativo o cativeiro para os céus. Aleluia! Aquele homem que estava ali do lado de Jesus, disse, Senhor, lembra de mim quando tu estiveres no teu reino. Ele disse, hoje estará comigo no paraíso. Ele não falou, você vai estar comigo no inferno. Ele diz, no paraíso. Fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você medite na palavra do Senhor, aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Que você abra o seu coração para o Senhor neste dia. Você não precisa andar com espírito de medo.
preocupado com amanhã, porque a sua vida está escondida em Deus, sua vida está escondida no Senhor. Deus, Ele te libertou do lamaçal do pecado, te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que você tenha vida e vida em abundância. Abra o seu coração nesta hora, abra o seu coração, deixa que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida. Diga para Ele: eu quero a vida de Deus sobre a minha vida, dentro do meu coração. Eu creio na tua obra, ali no Calvário. O Senhor pagou todos os meus pecados, por todos, os pecados que eu cometi ontem, os pecados que eu cometi hoje, e os pecados que eu vou cometer amanhã, porque Deus, Ele te amou. Quero que você realmente faça isso com fé. Lança nos braços do Senhor e confie nele. Imagina que o maior homem, ele morreu de braços abertos, para dizer para o mundo: eu amei o mundo, para que todos aqueles que creem em mim não pereçam, mas tenham a vida eterna. Vamos louvar o Senhor nesta hora. Aleluia. Volte o seu coração para Deus. Nada neste mundo me importa, nada mais atrai meu coração. Quero fazer tua vontade, quero agradar teu coração. Deixa tua presença ir comigo. Deixe tua presença ir comigo, me guiar e dar a direção. Eu abro mão de minha vontade, eu vou te obedecer, Senhor. Eu só quero te olhar e te contemplar. Põe-me na fenda da rocha, pra que eu possa te olhar e te adorar. Mostra-me tua glória, Senhor, pois eu quero te adorar. Pois eu quero te adorar. Jesus, queremos te adorar, Senhor. Queremos te engrandecer, porque somente tu és o Cordeiro digno. Oh Deus, nada mais atrai meu coração. Nada mais. Quero fazer tua vontade, quero agradar teu coração. Deixa a tua presença, Senhor. Deixe tua presença ir comigo, me guiar e dar a ti